Bom dia, vamos resolver aqui algumas questões sobre números racionais. Primeira é localização de pontos na reta e a segunda aqui é comparação de números racionais. Primeira questão, ó. Construa um segmento de reta de 8 centímetros subdividindo em partes iguais e numéricas de menos 2 a 2. Em seguida, localize esses pontos aqui, ó. Menos 3 sobre 7, 1,6, 7 sobre 5, 7 quintos, menos 1 e 0. Bora lá. Ó, aqui ó, eu fiz a retazinha de menos 2 até o 2. Dividi aqui ó, bem no centro, ó, que é a origem, que é o ponto 0. À esquerda ficam os números negativos, à direita ficam os números positivos. Então tá aqui, eu já localizei logo, ó, menos 2, aqui é o menos 1, que é o 0, já está localizado. O 1 lá não está pedindo, mas está pedindo 1,6, ó. Aqui é o 1, então aqui é o 1,5, ó, bem no centro. E aí eu dividi aqui em 5 partes iguais, ó. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Aqui é 7 quintos. Por que é 7 quintos? Ó, porque eu dividi, ó. 7 dividido por 5, ó, deu 1,4. Aqui é a divisão, ó. 7 dividido por 5. 7 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Aí você diminui, ó. 7 menos 5, 2. 2 eu não posso dividir por 5, aí eu acrescento um 0 e uma vírgula lá. E aí 20 dividido por 5 dá 4. Multiplica 4 vezes 5, 20. Menos 20 dá 0. Então a resposta, ó, 7 dividido por 5 é a mesma coisa que 1,4. Por isso que eu marquei aqui, ó, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 7,5. Mesmo procedimento eu fiz com menos 3 sobre 7. Eu peguei 3 e dividi por 7. 3 eu não posso dividir por 7, porque 3 é menor do que 7. Aí eu acrescento um 0 aqui no quociente e uma vírgula. Toda vez eu tenho que fazer esse procedimento. E aí eu começo a dividir, ó. 30 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Aí diminui. 30 menos 28 dá 2. 2 eu não posso dividir por 7. Aí acrescento um 0 de novo. Mas eu não boto mais vírgula, porque não existe número com duas vírgulas. 20 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. Aí sobra 6 e aí vai indo. Enfim, 3 sobre 7 é aproximadamente 0,4. E aí eu fui aqui na tabela, aliás, na reta, e coloquei, ó. Como é negativo, tem que ser do lado negativo, do lado esquerdo, do 0. Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4. Então, é aproximadamente por aqui. A segunda questão agora é comparar os números. Ó. Comparar esses números aí. Ó. Lá tem 4,9 e 4,09. Por que tem um zero aqui? Porque eu acrescentei esse zero. Para ficar com tanto de casas decimais, ó, uma, duas. O mesmo número de casas decimais. Então, 4,90 é maior do que 4,09. Menos 15,3 é menor do que 15,3. Qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo. 19 dividido para 3, ou 19 sobre 3, é menor do que 23 sobre 3. Porque aqui eu só tenho 19 para dividir para 3 pessoas. E aqui eu tenho 23 para dividir para 3 pessoas. Esses aqui vão ganhar mais do que esse. Ó. Então esse é menor do que esse. Menos 89 sobre 7 e menos 63 sobre 4. Eu fiz as divisões aqui dos dois, ó. Esse aqui é a mesma coisa que 15,7 aproximadamente. E esse aqui é a mesma coisa que 12,7 aproximadamente. Só que como são negativos os dois, ó, presta atenção à diferença. Ó. Se eu tiver 100, é maior do que 10. Agora, se os dois forem negativos, presta atenção. Ó. Menos 100 é menor do que menos 10. Ó. Que nem aqui. Ó. O número da esquerda é menor do que o da direita. Ó. Menos 2 é menor do que menos 1. Menos 1 é menor do que 0. 0 é menor do que 1. Então é por isso que menos 100 é menor do que menos 10. Porque menos 100 fica mais à esquerda do que menos 10. Então, como esse é maior do que esse, então, ó, menos 15 sobre 7 é menor do que menos 12 sobre 7. Ou seja, esse aqui é maior do que esse. Menos 7 sobre 5 e menos 1 quarto. Ó. 7 sobre 5 é a mesma coisa que 1 quarto. Então, esses aqui são iguais, ó, porque os dois são negativos. 23,98 é maior do que 23,89. Vamos agora para a terceira questão. São algumas
Questões sobre efetuar adição e subtração de números decimais. Tá aqui. Vou fazer só algumas letras aí. A letra C, a D, a E e a H. C, ó. Menos 8 sobre 11, menos 5 sobre 3. Primeira coisa, ó, faz o MMC de 11 e 3. Ó. Tá aqui, ó. O MMC de 11 e 3, ó, eu vou começar a dividir por 3. Ó. 3 por 3 dá 1. 11 não dá para dividir por 3, repete o 11. Ó. E aí, quando tem um e outro número, você vai trabalhar sempre com outro número. Então, agora, o 11 também, como é um número primo, eu só posso dividir por 11. Ó. 11 por 11 dá 1, aí repete 1. Quando tiver só 1 aqui no final, pronto, acabou a divisão. Então, o MMC de 3 e 11 ó, é 3 vezes 11, que é 33. Aí você faz o tracinho aqui, coloca o 33 no denominador, e aí vai dividir pelo denominador, multiplica pelo numerador. Depois o mesmo procedimento, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador do outro termo. Repete o sinal de menos, ó. 33 dividido por 11 dá 3, vezes 8, 24. Repete o sinal de menos, ó. 33 dividido por 3 dá 11, vezes 5 dá 55. E aí o que você faz? Repete o denominador. Como os dois números aqui são negativos, ó, repete o sinal de menos e soma os dois, ó, deu 79. Então a resposta é menos 79 sobre 3. Agora aqui não é mais número fracionário, é número decimal. 79,05 menos 12,4. Primeira coisa, ó, duas casas, esse aqui vai ter que ficar com duas casas também. Ó. Tá bem aqui a conta, ó. 79,05 menos 12,4, eu aumentei um zero para ficar com duas também. Ó. Aí diminui normal. 5 menos 0 é 5, aqui 0 não pode, tomar emprestado, ficou 10 e aqui ficou 8 no lugar do 9. 10 menos 4 é 6, 8 menos 2 é 6 e 7 menos 1 é 6. Então a resposta está aqui, ó. 66,65. Aqui a letra E, 123 menos 35 sobre 4. Esse aqui não tem denominador, eu coloquei 1. Para ficar dois números fracionários. O MMC entre 1 e 4, sempre que tiver um e outro número, sempre vai ser outro número. E aí o mesmo procedimento, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 123 dá 492. Repete o sinal de menos. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 35, 35. E aí repete o denominador, ó, e diminui aqui, ó. Esse menos esse, ó, 492 menos 35 deu 457. Aqui é a resposta. 50 menos 4,99. Aqui tem duas casas, aqui não tem nenhum, então tem que ficar com duas casas esse aqui também, ó. 50,00 ficou com duas casas, menos 4,99. Lembrando que a vírgula tem que ficar embaixo da vírgula. Como esse número aqui tem um monte de zero agora, ó. 1, 2, 3 e o 5. E aí, ó, não tem como diminuir 0 menos 9, toma emprestado, ó. Aqui vai ficar 10 no primeiro. Risca os outros 0 logo e o outro número também. Ó. Aqui fica 9, aqui fica 9. Toda vez é assim. E esse 5 aqui, ó, vai ficar 4. Se aqui fosse 7, ficaria 6. Se fosse 8, ficaria 7. É assim. Agora diminui. 10 menos 9 é 1. 9 menos 9 dá 0. 9 menos 4 dá 5. E 4 menos nada aqui é 4. E aí coloca a vírgula embaixo da vírgula. 45,01 a resposta. Pronto, é isso aí. Divisão. Bora ver agora, tem umas questões de multiplicação aí, ó. A quarta questão. Eu fiz algumas também, a letra A, C, a D e a G. Lembrando que multiplicação, eu vou colocar sempre esse pontinho aqui, ó. Não vou botar vezes, não. Ponte, o xzinho não, vou botar sempre esse ponto aqui, ó. Tá bom? Porque vocês podem precisar lá na frente, quando vocês estiverem vendo o álgebra. Se eu tiver, por exemplo, A vezes B, eu faço desse jeito, ó. Mas se eu tiver x vezes x, eu faço assim, porque se eu fosse botar o x, como é que ia ficar? Ficaria assim, ó, x vezes x. Ficaria 3x, não dá certo. Por isso que eu coloco o pontinho. Bora lá, multiplicando. 5,4 vezes 3,1. Pega do jeito que está, ó, multiplica como se não tivesse as vírgulas. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 5 é 5, e aí os dois tracinhos, agora eu multiplico 3. 3 vezes 4 é 12, vai 1. 3 vezes 5 é 15, mais 1, 16. Aí soma tudo aqui, ó. 4, 5, 2, 7, 6 e 1. Agora você faz o seguinte, ó. Conta as casas que tem depois da vírgula. 1, 2. Então, conta da direita para a esquerda, ó. 1, 2 e coloca a vírgula. Então, tá aí a resposta. 16,74. Letra B, 8,7 vezes 5 sobre 4. Eu transformei 5 sobre 4 em número decimal para multiplicar um decimal pelo outro. 5 sobre 4, ó.
Deu 1,25. E aí, multiplicando 8,7 vezes 1,25, eu fiz a multiplicação normal. E aí, quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Aí você conta, ó. 1, 2, 3 e coloca a vírgula. Então, deu 10,875. Agora, a multiplicação de dois números fracionários, ó. Menos 36 sobre 15 vezes menos 50 sobre 12. Menos por menos dá mais. Quando é mais, só coloca o sinal se quiser. E aí eu fui simplificar. Ó. 36 e 12 dá para simplificar. Eu sempre posso simplificar o numerador com o denominador. 12 por 12 dá 1, 36 por 12 dá 3. E simplifiquei 15 com 50 também, que dá por 5. Ó. 15 por 5 dá 3 e 50 por 5 dá 10. Poderia simplificar de novo aqui, ó, esse 3 com esse 3, que ficaria 1 em 1. E aí já ficaria logo 10, mas eu não fiz, bora lá. 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 1 é 3. E 30 dividido por 3 dá 10, é a resposta. Letra G, 11,05 vezes menos 4. Mais por menos é menos. E aí multiplica aqui, ó. 4 vezes 11,05, eu multipliquei normal, dei esse número aqui. Aí, ó, uma, duas casas, depois da vírgula, ó, conta da direita para a esquerda. Uma, duas e coloca a vírgula. 44,2 só eu coloquei porque não precisa colocar o zero. O zero você só coloca se quiser. Se eu tivesse 44,200 ou 44,2 mil, eu posso colocar só 44,2, que não altera nada. É isso aí. Agora a gente tem algumas questões de, deixa eu ver, de divisão agora. Divisão de quociente. Eu fiz a letra A, a B, a D e a E. Letra A. 16,38 dividido por menos 1,3. Toda vez na divisão você vai fazer o quê? Ó? Tem duas casas, então aqui tem que ficar com duas casas também. Ó. Certo? Então tá aqui, ó. Ficou. E aí você depois elimina a vírgula. Que aqui vai ficar 1.638 e aqui vai ficar com duas casas, vai ficar um zero aqui, dividido por 130. Fazendo a divisão normal, ó, deu 12,6. Então a resposta é menos 12,6. Aqui, divisão de número fracionário, ó, como é que você faz? Ó. Isso aqui, toda vez você tem que fazer isso. Quando for uma divisão de números fracionários, repete o primeiro número e multiplica pelo inverso do segundo. Ó. Tá aqui, ó. Então ficou menos 42 sobre 13 vezes o inverso de 7 sobre 26 é 26 sobre 7. Como é negativo, é menos 26 sobre 7. Então tá aqui, ó. E aí menos por menos dá mais. E aí simplifiquei aqui, ó. 42 e 7, ó. 7 por 7 dá 1, 42 por 7 dá 6. E 13 com 26 também simplifiquei, ó. 13 por 3 dá 1. E 26 dividido por 3 dá 2. Ó. E aí 6 vezes 2 é 12 e 1 vezes 1 é 1. Lembrando que eu fiz o jogo sinal. Menos por menos é mais. E aí 12 dividido por 1 dá 12. Letra D. 5 dividido por menos 78 sobre 3. Ó. Como aqui não está transformado em fração, você coloca um tracinho bem aqui e um 1. Pronto, ficou uma fração. Ó. 5 sobre 1 vezes o inverso, tem que inverter toda vez. Ó. Menos 78 sobre 3 fica menos 3 sobre 78. E aí, ó, jogo de sinal. Mais por menos é menos. 5 vezes 3 é 15. 1 vezes 78 é 78. Dá para simplificar por 3, ó. Bota o sinal de menos, ó. 15 dividido por 3 dá 5. Lembra que simplificar eu tenho que dividir o numerador e o denominador. 78 por 3 dá 26. Então a resposta é essa aqui, ó. Menos 5 sobre 26. E aí, 501,3 dividido por 7,5. Como aqui só tem uma casa, é só dividir normal, ó. 5.013 dividido por 75. Tá bem que eu fiz a conta, ó. Deu 66,84. Tá bom? Tem aqui a sexta questão, a questão da Olimpíada Brasileira de Matemática, da OBM. Uma barra de chocolate é dividida entre Nelly, Penha e Sônia. Sabendo que Nelly ganha 2/5 da barra, Penha ganha 1/4 da barra e Sônia ganha 70 gramas, o peso da barra em gramas é... Ó, essa questão aqui talvez seja um pouco mais complicada para vocês, mas eu fiz aqui, ó. Bora lá. Como eu não sei o peso da barra, eu vou dizer que esse peso é X. Aí como é que eu fiz? Eu fiz uma equação. A Nelly ganhou 2/5 de X, ou seja, 2/5 da barra, mais a Penha ganhou 1/4 da barra, tá aqui, ó, 1/4 de X, mais a outra menina lá
A Sônia ganhou 70 gramas. Ou seja, quando eu somar essa, mais essa, mais essa, isso aqui é igual a barra toda, que é x. Aí, ó, aqui tem um denominador que é 5, aqui tem um denominador que é 4. O 70 não tinha denominador, então eu coloquei 1 para ficar com denominador. O x também não tinha denominador, eu coloquei 1. Aí tiro o MMC de 5 e 4, é 20. Tá aqui, ó. 5 e 4. Fiz aí, deu 20. Coloca aqui o denominador. Lembrando como é que você faz. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 2 dá 8. Aí vai ficar 8x. Coloca o sinal de mais. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 1 dá 5x. 20 dividido por 1 dá 20, vezes 70 dá 1.400. E 20 dividido por 1 dá 20, vezes x dá 20x. Aí, ó, você pode cortar o denominador. O que eu fiz, ó? Tudo isso aqui é igual a 20x. Então eu troquei de lado, tudo, troquei tudo, ó. 20x é igual a isso aqui, ó. 8x mais 5x mais 1.400. Aí 20x, aí eu vou trazer agora membro a membro. 8x está no segundo membro, vem negativo. 5x está no segundo membro, vem negativo. Está positivo e negativo. Igual, ficou só 1.400. Bora lá, 20x menos 8x dá 12x. E 12x menos 5x dá 7x. Igual a 1.400. X, eu quero só x, é igual a 1.400, esse número aqui, dividido por esse. Ó. Ou seja, x é igual a 200. Então, ó, x, como é a barra toda, ó, 200 gramas. Então, correto, ó, letra B. E a última questão, a questão da Prova Brasil. Uma casa tem 3,88 metros de altura. Um engenheiro foi contratado para projetar um segundo andar e foi informado que a prefeitura só permite construir casas de 2 andares com altura de até 7,80 metros, ou seja, 7,8 metros. Qual deve ser a altura máxima em metros do segundo andar? Ó, o primeiro andar é 3,38. Como a altura máxima é essa, para não saber qual é o segundo andar, é só diminuir, ó. A altura máxima menos a altura do primeiro, ou seja, 3,92. Você poderia fazer por equação também, ó. A altura máxima é 7,8. 3,88, que é o primeiro andar, mais a altura x, que vai ser o segundo, somando os dois, no máximo tem que ser essa. E aí, como eu quero o valor de x, ó, x é igual. Aí repete o 7,80, que já está no segundo membro. E eu vou levar o 3,88, que está no primeiro, vai lá para o segundo, ó, vai com sinal de menos. E aí 7,80 menos 3,88, ó, deu 3,92. Então, tá bem aqui, ó, essa conta. A resposta é a letra A.